E gente amiga, boa noite, boa noite. Aqui estamos nós, nesse nosso encontro marcado para falar, para responder as perguntas dos, dos nossos ouvintes aqui sobre o que é que nós vamos, como é que nós vamos, o que é que vai acontecer na jornada, pergunta dos panificadores aqui, de como é que a padaria está, como é que a padaria está se desenvolvendo. Então, estão aqui, ó, preparando aqui para a gente entrar. O Márcio já entrou também aqui. Muito bem. Deixa eu só aceitar aqui a chegada do Márcio. Márcio consegue me ouvir. Todo mundo, gente, boa noite. Todo mundo consegue vir aqui. Me ouvem bem. Olá, Carol, tudo bem? Ei, Márcio, boa noite, boa Boa noite. noite. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, viva. Desculpa a demora, o atraso. Peguei trânsito para chegar em casa e aí demorei um pouquinho para entrar. Obrigada pela paciência, por estar aqui com a gente hoje, Márcio. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Muito bem, Vamos ver se a gente consegue muito bem. ajudar as pessoas aí respondendo algumas perguntas. É verdade, é verdade. Márcio, você sabe que dentre as muitas e muitas perguntas que eu recebi, eu não sei se você recebeu aí também nos seguidores nos seguidores, recebi muitas perguntas sobre inovação. E hoje estou dizendo aqui para o pessoal que esse bate-papo nosso, o objetivo é só responder algumas perguntas dos nossos últimos encontros, né? Tá A gente certo. vem falando sobre gestão, inovação, tributação, e as pessoas às vezes perguntam e a gente não consegue responder todas as respostas durante a live, né? E aí eu marquei esse encontro rapidinho de 30 minutinhos para que a gente pudesse trazer para o panificador aí algumas respostas sobre as perguntas. E eu quero começar contigo aqui. Vamos lá. Você sabe que uma das perguntas que eu mais recebi aqui essa semana, e que aqui anotei várias vezes, é como o negócio padaria, que é um negócio tradicional, de atendimento a cliente, como ele pode inovar no dia a dia? E aí Pois eu é. já abro esse nosso bate-papo com essa pergunta para você. Vamos lá, Carol. Vamos tentar ajudar os planificadores aí. Inovação às vezes parece algo longe, difícil, distante, né? Mas não é. Claro que se você tem repertório, se você tem conhecimento, se você tem experiência, isso se torna mais fácil. Mas tem um caminho para inovar, que é você conseguir olhar para onde o seu cliente está olhando. E o panificador, ele tem essa expertise, né? Ele consegue perceber isso, identificar onde é que está a dificuldade. Hoje muito se fala de dor, né? Que é a dificuldade, que é o problema que o seu cliente tem. E os problemas que os clientes da padaria têm hoje são muito diversos, maiores do que eram a padaria há 20 anos atrás, há 23 anos atrás, no século passado, tá certo? São muitos. A padaria também tem um monte de problemas, mas você não pode ou não deve inovar tentando resolver os problemas da padaria. Não. Tente identificar quais são os seus problemas do seu cliente. Se você conseguir identificar, você resolve esses problemas, e aí, resolvendo esses problemas, você passa a ter um processo de aproximação, de relacionamento, de fidelização, tá certo? Então, quer começar a inovar? Começa a olhar para os problemas do seu cliente. E são muitos os problemas, né? Dos mais simples aos mais complexos. E aí você tenta resolver esses problemas. Esse é um dos caminhos para você inovar dentro da padaria. O Márcio, eu acho muito bacana essa sua colocação, né? Você sempre trazendo isso em cada vez que eu te ouço falar sobre inovação, você traz esse lembrete para a gente de que nós estamos, enquanto negócio, para resolver os problemas dos nossos clientes.
Quando a gente vai para o dia a dia, para a prática, você traz para aqui para o panificador que está ouvindo e que está tentando inovar, tentando sair dessa caixinha de fazer todos os dias a mesma coisa, traz para a gente um exemplo de como ele no dia a dia pode fazer isso. Às vezes a inovação ela pode acontecer de uma forma simples, tá? Mas vamos tentar entender um pouquinho o cenário do que a gente está vivendo atualmente, né? Aí na região de São Paulo tem uma rede de supermercados chamada Oxxo, né? Oxxo, acho que é esse o nome, né? Que está aí fazendo um sucesso. Vamos Uma ver rede como é mexicana, que né, Márcia? Oxo. a rede mexicana, com muito aporte, com gente poderosa por trás, né? Que está usando tecnologia para poder trabalhar mix de produto, para poder ter relacionamento, contato com o cliente, para poder ter um mix de produto que vai vender, né? Então, para ter espaço de loja, para ter geolocalização, ou seja, uma série de recursos para poder entrar no mercado, tá? Nós temos padarias autônomas, nós temos padarias dentro de containers, dentro de condomínios, nós temos tecnologia mobile para dentro da padaria. Então, tem muita coisa acontecendo em torno disso. Então, como é que a padaria pode inovar olhando para esses cenários, né? Uma das coisas que a padaria pode fazer é, por exemplo, trazer a tecnologia para facilitar resolver problemas do cliente. Qual que é um problema, por exemplo, que o cliente tem na padaria? Tem quase em todas as padarias, principalmente essas horas, 8 horas da noite, 7 horas, 6 horas da noite. Fila no checkout, porque é a hora que dá muito movimento, tá certo? Então, você tem tecnologias que você pode incorporar para poder reduzir a fila de checkout, sem precisar ter um checkout, por exemplo, completo. Isso é uma forma de fazer. Qual o outro problema que a padaria tem? Produção, tá certo? Na hora que precisa ter o produto fresco. Então, você pode usar tecnologias, existem equipamentos, fornos, etc., para você ter o produto, o que eles chamam hoje de regenerado, né? Então, você tem que olhar o que está acontecendo. Por que que a padaria não está dentro da loja do mercado autônomo, dentro do condomínio? Por que que a padaria não está dentro do container que está dentro do condomínio? Certo? Tem problemas para colocar o produto fresco ali? Tem. Tem problemas para controle? Tem. Mas problema é só um meio para você achar uma solução. Então, a padaria pode começar assim, olhando o que está acontecendo em torno dela, em torno do seu cenário, do seu mercado, e começar a pensar em soluções para esses problemas que estão aparecendo. Israel já está aí, um abraço, Israel. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Ei, Jael, boa noite, boa noite. Márcia, adorei as tuas colocações. Você trouxe várias coisas que já fazem parte do dia a dia, que o cliente já sente, e que o próprio panificador já sente o desafio dentro da loja, como, por exemplo, as filas, e que se estreitar esse olhar mesmo, nós vamos conseguir fazer algumas coisas que já vão impactar nesse dia a dia do panificador. Ótimo, pessoal, já vão anotando aí as dicas. Márcio trouxe para a gente aqui algumas assim, que são, tenho certeza que são pertinentes a várias operações. Israel, agora eu vou falar contigo. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui tem a ver com os novos negócios de padaria. E aí, a mais recorrente foi: se quando um panificador está pensando em abrir o seu negócio, tem muita gente fazendo plano de negócio e investindo para olhar um pouco mais para a padaria, ou abrindo uma filial, o Simples Nacional é sempre a melhor opção? Nem sempre é a melhor opção, Carol. Principalmente por conta de questões, às vezes, da própria investidor, né? Daí tem gente, por exemplo, que está recebendo dinheiro de investidor, aí quer entrar no Simples Nacional, né? Aí o investidor não pode entrar no quadro societário, porque já tem uma empresa, já tem isso, já tem aquilo, e aí acaba limitando, né? É sempre bom fazer um estudo tributário para ver qual é realmente o melhor regime. E geralmente, no primeiro ano, a padaria não fecha resultado no azul logo no primeiro mês. Tem casas que não fecham, né? Porque você tem que contratar funcionário antes de abrir, você tem vários pontos ali e tem alguns créditos tributários também. Então, dependendo do tamanho que vai ser a padaria, por exemplo, a projeção de faturamento da padaria é de 600 mil no mês.
essa padaria nem pode inicialmente abrir ela no Simples Nacional. Porque se você estourar o primeiro ano no Simples Nacional, significa que você tem que retroagir desde o início e fazer lucro real ou lucro presumido. Então, existem umas regras, né? Nem sempre, o Simples Nacional vai ser a melhor opção, tá? É muito comum o pessoal a sempre optar pelo Simples Nacional, que é o mais fácil, né? Mas tem que fazer cálculo, né? Porque da guia do Simples Nacional, 33% do valor que você paga é referente à parte de INSS e 33% é referente a ICMS. E aí depende do estado que você está, tem regime especial que vai dar menor do que esse valor dentro do Simples Nacional. Tem valor, depende se você tem uma boa gestão, é tão interessante isso, Carol. Semana passada eu estava lá em São Paulo num panificador, ele comprou uma padaria. Ele comprou uma padaria, essa padaria está no Simples, né? Ele tem uma padaria que faturou mesmo tanto que está no lucro real. A padaria do lucro real vendendo, pagando menos impostos do que a padaria do Simples Nacional, né? Então, tipo assim, o cliente me falando, Israel, eu estou pagando mais imposto no Simples, né? Ele tem a mesma base de comparação, né? Tem algumas coisas que a gente não consegue aplicar no Simples, então, ou seja, tem que fazer cálculo, tem que fazer sempre ter aquela dúvida, né? Tem muitos casos que é a melhor opção, mas nem sempre é. Jael, então eu vou aproveitar e trazer aqui um paradigma que muitas vezes eu ouço do panificador. Márcio, fica à vontade para fazer pergunta para o Jael, Jael para Márcio, e todo mundo que está aqui com a Bacana. gente hoje, se quiserem mandar perguntas para o Jael, perguntas para Márcio, pergunta para mim, continua mandando que eu vou responder as que a gente tem aqui, mas vocês que estão aqui conosco, por favor, nos enviem o que vocês querem saber. Israel, então eu vou tentar desmistificar essa questão de complexidade, porque é o que os panificadores pontuam. Hein? A gente, quando está no simples, é muito mais fácil fazer toda a movimentação de notas e de legalidade. E normalmente é muito complexo ir para outro regime. O que é que você diz para esse panificador que ainda pensa assim? O maior problema é que quem está no Simples Nacional, às vezes, Carol, não faz contabilidade, né? O complexo, na verdade, é a pessoa ter um controle de financeiro, controlar quantas a pagar, quantas a receber, e realmente fazer o controle financeiro e depois, posteriormente, a contabilidade. Então, conforme a pessoa não tem essa maturidade, às vezes, porque, tipo assim, pô, nunca fez. Eu falo muito isso pro cliente, né? Falei, olha, ainda bem que você sabe fazer pão, porque eu não sei fazer pão. Eu sei cuidar de financeiro, né? Eu sei comer pão bem, né? Eu falo, eu sou um excelente cliente, eu só adoro, eu vou na padaria, eu tomo café da manhã, eu almoço, eu vou à noite. Gente, eu adoro. Mas fazer cálculo, fazer conta é uma responsabilidade, às vezes, que nem todo mundo tem esse ponto de controle, né? Então, ou seja, é uma miopia, às vezes, ô Carol, porque, tipo assim, quando você não tem contabilidade, você vai fazer um empréstimo, né, no banco, né? A taxa de juros é mais alta, você não tem controle. Se às vezes você não sabe se você está recebendo tudo que você vendeu no iFood. Se você não tem controle, você não sabe se você recebeu tudo que você da rede, se você recebeu tudo que a empresa paga, qual que é a sua venda cancelada. Então, ou seja, nessas entrelinhas tem muita diferença, não somente a parte tributária, mas, ou seja, esse controle dá trabalho. Mas esse trabalho ele se paga, né? Eu estava fazendo um cálculo esses dias com um cliente que ele saiu do cartão de D mais 2 para D mais 30, né? E ele está economizando mais ou menos R$ 5.000 por mês, né? Com volume de venda ali de mais ou menos uns 300 mil no crédito por mês, né? Isso daí no ano dá R$ 60.000, né? Então, ou seja, paga muito bem o profissional da tesouraria, né? Para fazer o controle. Então, ou seja, aí que entra uma questão de necessidade de se organizar. Não é porque você está no Simples Nacional que não precisa fazer contabilidade. Você precisa fazer contabilidade do mesmo jeito. Não é porque você está no Simples Nacional que tudo pode. Não. A mesma regra que vale. E tem uma regra também, viu, Carol, que o pessoal não está se atentando, é que agora tem uma obrigação nova que vai ser entregue a primeira remessa agora até dia 15 de maio, que é a informe de distribuição de lucro, né? Então, ou seja, a FDRINF entrou aí, independente do tamanho da empresa, se é do simples, se é do lucro real, do lucro presumido, qualquer uma, né? A DIRF, que é a que a gente recebia para fazer imposto de renda o ano passado, até esse ano agora, né? O ano que vem não vai ter mais. Nós estávamos lá recebendo lá informação lá de distribuição de lucro isento, nós não pagávamos imposto e conseguia resolver a vida. Agora acabou isso, né? Esse ano agora é coisa de gente grande, então, ou seja, é muito comum os panificadores às vezes terem ali distribuição de lucro em dinheiro, né? Tirar dinheiro da loja, não vai poder mais.
Então, ou seja, o Simples Nacional, a falta de organização vai começar a custar muito mais caro daqui a um período, tá? Isso a gente já está vendo na prática já. Carol, Muito. eu Oi, queria, Márcio. entrar nesse tema aí, puxando um pouquinho para o outro lado. Uma das reclamações que mais a gente escuta, que eu mais escuto, as duas mais, né? Problema de mão de obra, tá certo? E imposto alto. Isso é recorrente, tá certo? Mas eu, às vezes, entendo e percebo que o panificador, ele tem algumas crenças que o impedem, às vezes, olhar um pouco mais além, né? Todos nós temos as nossas crenças, mas a questão da tributação com o Simples Nacional é uma crença muito forte, tá certo? A questão da falta de mão de obra, não vamos duvidar que não está faltando mão de obra qualificada, não tem a menor dúvida que está faltando. Ontem teve uma reportagem na TV sobre isso, né? Mas existem empresas que estão conseguindo soluções. Então é preciso você sair um pouquinho das suas crenças, né? O Steve Jobs, que é um cara inovador, visionário, ele tinha uma frase que dizia assim, stay hungry, stay foolish, que basicamente queira sempre aprender, não acha que você é dono da verdade por toda experiência que você tenha, tá certo? E seja o mais simples, mais bobo possível. Faça todas as perguntas, mesmo que sejam as mais bobas, tá certo? Porque certamente você vai receber respostas que vão te ajudar, vão acrescentar no seu conhecimento. Então, eu acho que o planificador precisa também, apesar de toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, quebrar essas crenças para resolver esses problemas. Márcio, excelente colocação sua, né? E aqui o Marcos está dizendo que ontem viu essa reportagem. O Clóvis disse aqui que o empreendedorismo e gestão eficiente é o que impulsiona os ótimos resultados. São novos tempos, é verdade, Clóvis. Tem uma nova configuração, gestão sempre foi necessária em qualquer negócio. Se nós queremos ter resultados, seja numa barraquinha que vende cachorro-quente, seja numa padaria com um nível de complexidade alto, a gestão dos dados ela é extremamente importante. E agora, gente, eu quero trazer uma pergunta e que eu queria respondê-la olhando a ótica da inovação, da tributação e da gestão, que é a seguinte. O panificador trouxe para a gente que, nos últimos tempos, está muito difícil ter resultado na padaria. Quem é que quer começar a responder essa pergunta? Carol, Eu posso vou me começar? arriscar Deixa eu aqui. começar, Márcio. Então vai, Israel, vai. Deixa eu Vai contar a lá. história, tá? Carol, outro dia eu cheguei numa padaria, foi muito engraçado, né? Que eu cheguei, não tinha almoçado, fui lá, não tinha almoço na padaria que eu fui, comi um lanche, né? E aí eu não sabia que o dono da padaria, que estava ali na cozinha, ali no meio do pessoal, não sabia quem era, né? Daí eu esperei, deu o meu horário, daí eu mandei mensagem para ele, falei, fulano, eu tô aqui, né? Aí ele falou, que legal. Daí ele saiu, falou, a gente tava aqui, já tudo não sabia quem era, né, pessoalmente. Aí olha só, ele falou assim, Israel, eu eu tô cansado de pagar imposto, né? E a minha padaria dá mais dinheiro. Aí eu falei assim, tá, quanto você paga de imposto? Não sei, tá? Quanto que sua padaria dá de lucro? Não sei. Então, ou seja, a crença dele que ele estava pagando muito imposto e que a padaria não estava dando lucro, era assim, gigante. Aí eu comecei a perguntar para ele como que tinha sido a evolução dele, né? A evolução patrimonial dele, né? Carol, ele tinha comprado uma esquina, ele tinha comprado o terreno do lado, ele tinha comprado não sei o quê. Então, ou seja, ele estava fazendo investimento, ele não conseguia ver o dinheiro na conta, mas ele estava investindo. Então, ou seja, a padaria dele estava dando certo, né? Talvez não tão quanto certo, né? Que poderia dar. Então, ou seja, as pessoas às vezes têm a crença que às vezes não está dando lucro e às vezes não está dando mesmo, que está faltando dinheiro no caixa. Isso é fato, né? Mas não saber quanto está dando, tem gente que também não tem aquela análise crítica, não tem controle, não tem nada e também não sabe quanto que dá. Porque quando você faz o número, não é só para saber, deu 10%, deu 12%, deu 15%. Quanto eu consigo melhorar para chegar em 20%? É ou não é? Para isso que servem os números, né? Quanto que eu consigo melhorar para aumentar essa parte. Mesmo assim, uma história que eu guardo muito, né? Porque a pessoa não sabia quanto dava, a única coisa é que o governo ganhava mais dinheiro que ele. É verdade, Márcio. Bom, eu entendo assim, gestão
numa padaria, como você me diz, como você mesmo disse há pouco, às vezes é bastante complexa, né? Mas você tem alguns indicadores, alguns KPIs, que balizam se o negócio está indo certo ou está indo errado. Se você abrir o Omni BI, o Business Intelligence da Tecnoweb, no dashboard dele tem 16 indicadores. É quase um absurdo. Mas você precisa acompanhar esses indicadores. Depois você precisa saber o que fazer com o indicador. Porque eu posso te falar, o CMV está alto. E aí, como é que abaixa? Ticket médio está baixo. E aí, como é que aumenta? Tá certo? Então você precisa saber o que fazer. Tá? Essas horas, seria muito bom que o planificador, como gestor, soubesse um caminho. Tá? Mas se ele não sabe, ele tem que trazer para dentro da sua equipe, que pode ser uma consultoria, pode ser um profissional contratado, alguém que saiba para mostrar para ele o caminho. Então, muitas vezes o que falta, tá certo, é não simplesmente fazer o que se fazia sempre. O que se fazia sempre deu certo. O mundo é outro, o mercado é outro. Então você não pode achar que tudo que você sempre fez, que deu certo, vai continuar dando certo. Não vai continuar dando certo. Você tem grandes players que estão aí tomando o mercado, abocanhando, usando muita tecnologia, muita inteligência, tá certo? Para poder tirar os pequenos, às vezes, para tirar o mercado pequeno. Só que a gente sabe que quando uma padaria que fecha, acaba abrindo outra no lugar e começa o processo todo de novo, né? Então, o que a gente precisa é entender um pouco mais de gestão, tá? Quebrar essas crenças, chamar para perto da gente consultores capacitados como você, tá certo? Para ajudar a resolver os problemas. Então, melhorar a gestão é, antes de mais nada, de você ganhar conhecimento para saber resolver os problemas. Muito bom, Márcio, muito bacana. E isso em qualquer negócio, né? Em Padaria qualquer negócio. não poderia ser diferente. Nós Exato. temos uma operação extremamente diversificada, nós temos uma operação que é varejo, que é comércio, que é indústria, tudo isso junto e 1.000, sem os 1.500, 2.000 produtos dentro de uma loja. verdade, verdade. Quando a Dias gente diferentes que recebe sai, temporadas, é ou não é? O trem que é diferente, né? é isso aí. Você sabe que eu digo que muitas vezes, né, o panificador ele está tão envolvido nessa operação que ele não percebe que o papel dele é garantir a leitura desses indicadores, seja por ele mesmo, porque já tem um conhecimento acerca do assunto, seja por qualquer profissional que possa ajudá-lo. E aqui, sabe, Márcio, eu digo que tem uma coisa que sequestra um pouco a consciência do planificador, que é o gostar da sua área de ação, né? Porque se a gente encontra, por exemplo, um planificador que gosta de gestão, você vai ver que a casa dele vai ter os indicadores, que ele se dedica a aprender sobre o significado de cada número, sobre a interpretação dos dados. Agora, se o planificador gosta mesmo do atendimento, a gente vai encontrar uma loja com gente animada, que atende bem, uma loja bem abastecida, sabe? Aquele relacionamento, uma loja aquecida. Se o panificador gosta de produção, o que é que a gente vai encontrar, Márcio? Os Produto melhores bom, produtos. abastecimento, produtos deliciosos, uma variedade dentro da operação, né? Então, quando a gente percebe isso, e é papel do empresário identificar o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu gosto de fazer, e aí me munir, me cercar de pessoas que possam levantar, me ajudar a medir, mas, sobretudo, avaliar o que os dados, o que os números nos dizem. Marcos, você é um querido quando diz que começou a avaliar o resultado com a gente, mas muito bom estar na loja, porque vocês são assim, alunos praticantes e maravilhosos, viu? Obrigada por estar aqui. Então, gente, eu digo sim, eu percebo, eu acho que numa grande quantidade de vezes, enquanto consultoria, nós somos convocados para ir conhecer as padarias quando elas não estão dando resultado.
O panificador Correto. nos entra em contato conosco, Carol, olha, eu tinha resultado, mas agora passei a pagar mais imposto, tudo sobe, a gente tem que usar uma série de software, de tecnologia, e isso está consumindo a lucratividade da loja. E quando a gente vê, Márcio, a loja tinha até capacidade para colocar mais estrutura para operar. Às vezes a diferença de CMV, sabe? Que é um dos maiores vilões da lucratividade na padaria. É uma coisa chamada diferença de CMV. Para quem não sabe o que é isso, significa você está gastando mais com matéria-prima e compras do que aquilo que você deveria estar gastando pelo que você vendeu. Então, gente, a, a padaria, para ter lucro, ela precisa gerenciar de perto as duas grandes estruturas de custo da padaria. A primeira delas é o CMV, que tem a ver com matéria-prima e compras. E a segunda coisa tem a ver com despesas operacionais e custos. Se você tem clareza do que é, de como é que essas duas coisas se correlacionam, e entendam, aqui tem uma correlação. Então, não adianta mandar pergunta. Sabe qual foi a pergunta que eu mais recebi, Márcio? Israel está com a gente aqui ainda, porque eu não estou vendo ele. Voltei aqui Ótimo, já. Você tá me vendo, ótimo. É Carol, porque eu não não? estou te vendo, não estou te vendo, Israel. Por isso que estou perguntando. Então, assim, a pergunta que eu mais respondi Carol, qual que eu mais recebi? Carol, qual é o CMV da padaria? Qual deve ser o CMV da padaria? Né? Qual deve Essa ser? pergunta é um clichê, né? É um clichê, né? Ô, Márcio, eu acho que de cada 10 perguntas que eu recebi, 8 tinham a ver com CMV. Isso só comprova para a gente o grande desafio que o empresário tem com CMV. Ei, Adriano, Me- seja bem-vindo, que bom Melhor, tê-lo aqui. Carol, melhor seria se o panificador, que ao invés de perguntar qual que é o CMV da padaria, falasse assim, olha, o meu CMV é X. Como é que eu faço para reduzir 5 pontos do meu CMV? Boa, boa, isso mesmo, Márcio. E aqui eu vou aproveitar a tua fala, quer dizer o seguinte: redução de CMV é um sonho para todo panificador. Todo mundo quer gastar menos dinheiro com compras. Mas nós temos duas coisas importantíssimas para a gente avaliar na redução do CMV. Se o meu CMV está maior que o previsto, tá? Que é quanto ele deveria estar, aqui são ações de gestão, são ações operacionais na gestão que vão reduzir o teu CMV. Se o CMV previsto, a real está maior que o previsto. Agora tem uma outra coisa importante. Sabe aqueles panificadores que já controlam o CMV direitinho, fazem custo, tem pré-pesagem, ou controlam via estoque? Esse panificador também chega para a gente e diz assim: olha, queremos reduzir CMV. Aí, gente, a gente só reduz CMV na estratégia. Então, observem, são duas formas de a gente reduzir CMV. A primeira é na operação, quando há diferença de CMV. A segunda é na estratégia, quando você já está gerenciando bem, mas mesmo assim quer ir para um patamar de CMV mais baixo para que você tenha mais margem de contribuição. E essa é uma Correto. necessidade, né, Márcio, de quem tem muito serviço também, né? Ter mais margem de contribuição para dar base para os serviços, né? Ô, Não tenha Carol, dúvida, não tenha dúvida. Diga, Israel. deixa eu até fazer um comentário. Você tá me vendo agora, Carol? Ainda não. Ainda não. Você está vendo Israel, Márcio? Não, só ouvindo. Dá Tô uma vendo, mas olhadinha eu se estou você está aqui, viu, com. gente? Tá bom. É, eu tô Vê se você está aqui. só com o vídeo Quem tá ligado, me vendo? Israel. Vamos ver se o pessoal tá me vendo aí pra. Porque aparentemente aqui tô vendo, entendeu? Tá? Tá. Você está Mas vocês com estão a me ouvindo câmera pelo ligada. menos? Vamos perguntar à turma aqui. Pessoal, coloca para mim se vocês estão vendo Israel ou se estão vendo Estão Israel, vendo. Israel. Então toca o Beleza, barco. então Todo mundo tá está bom. te vendo. Tá. Carol, eu tava até hoje numa reunião hoje na hora do almoço, né? Fui pra Foi para São Bernardo, para São José dos Campos hoje e fomos sair em São Paulo, né? Um pertinho do outro, né? E a gente estava falando sobre CMV, né? Que CMV, na verdade, às vezes a gente fica sempre olhando para o lado do custo. E na verdade o CMV também, às vezes, para você reduzir, você precisa aumentar venda. Porque é uma forma de você reduzir perda, e quando você reduz perda, você também reduz seu CMV, porque automaticamente você vendeu tudo que você teria que vender e não perdeu nada, né? E isso é uma coisa que, assim, quando você olha assim, você fala, gente, parece ser óbvio, né?
Mas às vezes a gente fica com dó, às vezes, de margem, né? Porque, por exemplo, assim, você tem uma rotina dentro da padaria, e aí, assim, você tem que fazer aquela gestão, né, para que você não perda aquele produto, né? Então, ou seja, às vezes é melhor vender um pouco mais barato e transformar esse faturamento para equilibrar esse CMV do que eu acabar tendo depois uma perda, né? Porque tem vários produtos, na verdade, que a gente acaba ali, por exemplo, já foi feito, já teve a produção, já produziu, está lá disponível para vender, e simplesmente, se eu não vendo, vai para o lixo. E aí que entra, algumas padarias, na verdade, até com CMV muito alto, elas estão mais relacionadas à perda do que realmente à composição de produto, né? Ela está muito mais relacionada à falta de controle do que realmente precificação, né? Então a gente vê que realmente a gestão do CMV ela é mais importante do que às vezes até mesmo a própria composição do CMV, né? Porque esses desenquadramentos que a gente tem ali é o que faz chegar na diferença, às vezes, de 10%, né, do CMV de uma padaria, né? Perfeito, Israel. Você ia falar, Márcio? Pode, Marcos. Manda a pergunta aqui que a gente já te responde. O Israel está corretíssimo. O que a gente encontra muito é essa diferença altíssima de CMV. Não só não saber calcular o CMV, mas não saber os porquês que o CMV às vezes está tão alto, né? Por que os índices de perda estão altos, ou quais são que não se controla, né? Por que se compra uma coisa e se paga outra, ou seja, tem vários fatores. Agora, além disso, dessa questão, vamos dizer assim, mais matemática, você tem, como você mesmo disse, estratégias, 20 estratégias diferentes para você trabalhar o CMV, estratégias de marketing, estratégia de especificação, de posicionamento de produto, tá certo? Que você precisa trabalhar isso dentro da padaria. A padaria, hoje, ela mostra, de forma geral, na média, uma curva ABC com apenas 15% dos produtos sustentando 80% do faturamento. Que isso quebra a regrinha lá atrás, que é a regrinha de Pareto, né? Ou seja, o mix de produto hoje está muito raso, tá? E isso é ruim. Agora, isso também é uma estratégia. Como é que eu olho a curva BC? Como é que eu trato a curva BC? Quer dizer, se eu tenho 1.000 produtos na padaria, eu tenho 150 produtos que sustentam 80% do meu faturamento. E às vezes eu vou ter 500 produtos que estão representando 5% do meu faturamento, só completando gôndola. Para isso, está certo? Não, isso está errado. Mas tem estratégia para você cuidar disso. Quer ver quem já enxergou isso? Olha as lojas autônomas, olha os pequenos mercados dentro de condomínio, que eles têm um mix reduzido, exatamente para você não ter essa distorção. Então, ou seja, tem muita coisa para se olhar dentro da padaria para melhorar o resultado, para melhorar a gestão, para reduzir o CMV, não tenha dúvida. Muito bem, Márcio. O Marcos perguntou aqui para a gente se nesse momento de falta de mão de obra, terceirizar produtos seria uma opção. Eu quero ouvir a opinião de vocês, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista de fidelização de cliente e experiência, tá, Márcio? Eu queria Olha, trazer quando aqui você terceiriza... Diga, desculpa. Eu queria trazer aqui, Marcos, e eu conheço a tua loja, né? Tua loja é a melhor loja aí da tua região. Eu penso que o cliente ele vem à nossa casa porque ele se identifica com a nossa qualidade de produto, a nossa qualidade de atendimento, mas nós precisamos entender dentro do que a gente tem o que é possível ser feito. É possível ser feito com garantia de abastecimento, com lucratividade, e aí a gente olhar para a estratégia de que produtos eu vou fazer e que produtos eu posso sim terceirizar. Ou seja, eu posso reduzir a margem a margem de um determinado produto, mas por ter constância, abastecimento, e eu só fazer finalização na loja, eles podem contribuir muito para o negócio. Então, eu penso que é um mais outro. E você, Márcio? Quando você terceiriza o produto, você tem 2 produtos que foram muito terceirizados dentro da padaria atualmente, que é o primeiro pão de queijo. Pão de queijo, ninguém faz mais pão de queijo, tá certo? Você compra e assa. E salgados. São 2 produtos que foram muito terceirizados. Quando você faz isso, claro que você poupa tempo, que você folga a sua mão de obra para fazer outros produtos, não tenha dúvida. Se o produto que você terceirizou tem muita qualidade, como tinha o produto que você fazia antes,
Beleza, esse ponto foi suprido, tá certo? Às vezes acontece que não tem a qualidade do que você fazia antes. E você vai ter o mesmo CMV que você tinha quando você fabricava? Não, não vai ter. É um produto que virou para revenda, você não vai ter o CMV. Então você precisa trabalhar a estratégia e entender qual produto que merece terceirizar, porque ele vai te dar outros ganhos, mantém a qualidade, mas reduz mão de obra, etc. Qual produto que não merece você terceirizar, que vai perder a qualidade e o seu cliente não vai comprar mais com você. Então tem que botar isso na balança. Perfeito, Ô, Carol, Márcio, ótimo insight. E, Israel, e aí, do ponto de vista tributário, como é que você vê isso? ô, Alessandro, eu já te respondo, tá? Não estamos aqui, não te esqueci da tua pergunta. Vai lá, Israel. ô, Carol, até antes de falar do ponto de vista tributário, eu quero até complementar aí o que o Márcio está falando, né? Porque é uma coisa que é interessante que o Márcio estava até explicando anteriormente sobre a questão de 20, 20 produtos representarem até 80% da venda da padaria, né? Então, ou seja, e até nossa última live, o Márcio Rodrigues ele trouxe alguns dados muito importantes, que é a cada pão que eu vendo, quanto que eu faço de faturamento, né? Às vezes a gente gasta muito tempo com coisa que não vende, porque na verdade a gente tem uma vaidade de ter aquele produto, né? Então, ou seja, primeiramente precisa fazer um saneamento com isso para ver realmente o mix que ele trabalha, se é um mix adequado, se é um mix que, por exemplo, às vezes tem produto que eu não vou ter todos os dias, porque eu não tenho demanda para todos os dias. E aí aquele produto que eu acho que eu vendo todos os dias e eu produzo todos os dias, depois eu reclamo, por exemplo, que eu não tenho mão de obra para fazer todos os dias, às vezes ele está indo até para o lixo, porque na verdade eu não acabo vendendo ele todos os dias. Então, ou seja, a terceirização, no meu ponto de vista, né, ele é uma coisa que, dependendo do produto, ele vai realmente ajudar você a alavancar seu negócio, porque você está terceirizando algo que alguém faz melhor que você, né? Porque esse é o conceito de que tem que terceirizar, né? E depois, o segundo momento, é a questão até mesmo de continuidade, né? Porque você foca no que realmente você faz bem, né? Porque, tipo assim, pô, se eu não faço um pão de queijo, às vezes, que é tão bom, e para fazer pão de queijo meu custo é muito alto, eu não tenho mão de obra adequada, não sei o que e tudo mais, então compensa, né? É realmente fazer uma terceirização, né? No ponto de vista tributário, tem alguns produtos, por exemplo, que a gente faz a terceirização, que eles têm alguns produtos que vai estar no ST, tem produtos que não vai estar. Então, ou seja, é muito cálculo particular, né? E uma coisa que é fato, que a maioria das padarias, às vezes, que está lá no regime especial, quando ela faz uma terceirização de alguma produção, ela tem que informar que esse produto, ele às vezes vai passar por um processo de finalização, por um processo de refinamento, e não vai ter ST. Porque isso também é como se fosse uma matéria-prima. Só que ao invés de eu comprar farinha, ovo e mais alguma outra coisa, eu acabo, na verdade, comprando um produto semi-acabado para eu finalizar na loja. Então, ou seja, qual que é a diferença de eu finalizar esse produto na loja, ou se não eu produzir um produto do zero? Nenhuma, tudo é matéria-prima. Então, ou seja, tem alguns produtos que eram para estar dentro da ST, mas nesses casos não devem estar na ST. Porque senão você acaba pagando imposto duas vezes. Né? Aí tem que ser informações que você manda para a indústria e fala assim, olha, para mim esse produto não pode vir na ST, porque ele faz parte do meu processo produtivo e assim você faz economia de CMS. Carol, Oi, Márcio. um dos grandes, ou dois dos grandes diferenciais da padaria que é o nosso cliente, que se diferencia do mercado, diferencia da padaria que tem dentro do mercado, tá certo? São dois. O primeiro é a produção própria, ou seja, a fabricação dos próprios produtos, tá certo? O segundo é um atendimento personalizado, porque a padaria conhece o cliente de forma geral, tá? Então, quando a padaria resolve abdicar de parte daquilo que é a sua alma, que é o seu coração, isso, de certa forma, me preocupa. É tudo questão de estratégia, mas, a princípio, eu não vejo com bons olhos. Aham. Eu penso, Márcio, que quem está no negócio de panificação, quem está no negócio de padaria, tem lá na premissa de que nós devemos sim trabalhar para que a maior parte do nosso faturamento venha de produtos que sejam feitos pela nossa própria loja. Para mim, há um grande engano aqui em relação a essa questão da terceirização, é quando eu quero terceirizar o produto e continuar vendendo muito serviço. Observe que essa conta não fecha. Eu Uhum. terceirizo
o produto, aumento o CMV na compra do produto, porque eu já não estou fazendo, eu já estou comprando um produto acabado, mas eu quero manter um nível de serviço e de atendimento ao cliente grande, que exige margem de contribuição, para que eu possa fazer aquele serviço. E para que a gente possa fazer para os nossos clientes atendimento personalizado, ter uma copa forte, e, gente, é necessário margem de contribuição. Não dá, porque é a margem de contribuição que eu estruturo toda a minha eu desenho a minha estrutura de atendimento. Quando eu estou modelando um negócio, a primeira coisa que a gente faz é entender o que é que aquela padaria quer ofertar para o seu cliente. Ou seja, qual é a estrutura que ela precisa ter para ofertar o que ela quer. E a partir disso a gente programa a composição do que aquela padaria deve ofertar e naturalmente faturar. Ou seja, é muito importante, quando a gente abre esse negócio, olhar para a estratégia do negócio. Eu tenho outras operações que elas têm muito fluxo, pouco atendimento, e aí são padarias que permitem que a gente tenha uma composição diferenciada, mas como Israel disse, isso é bem personalizado. Mas eu também sou favorável a dizer que o produto de padaria, a gente quer encontrar aquele da tua padaria com a tua cara, né? O Alessandro, ele perguntou aqui para a gente o seguinte, se em relação a qual a nossa opinião quanto ao nível de consciência dos proprietários da padaria com relação ao marketing. Bem, Alessandro, eu penso que durante muito tempo a padaria não deu muita atenção a essa área, sobretudo a proximidade do cliente que o marketing nos permite ter de uma forma bem ampliada, não só na publicidade, mas no conhecimento das suas necessidades. Mas com a chegada da pandemia, eu acho que a pandemia abriu os olhos de todos em relação a essa necessidade. E eu tenho percebido uma consciência maior, uma busca por profissionalização, tenho recebido muito mais demandas para planejamento de marketing, planejamento das redes sociais dentro aqui da consultoria do que recebia uns anos atrás. Está aumentando, viu? E quanto mais gente boa chegar, mais eu acho que a gente tem para ofertar para o panificador em relação a isso. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui o que é que temos mais. Ô, Carol, Mix posso só reduzido. fazer um comentário? Claro, Né? claro, Outro dia eu claro. estava numa padaria tomando um café e eu ouvi uma frase assim que, gente, é a frase acho que todo mundo gostaria de ouvir. Posta que eu venho comprar. Quando você quiser, posta que eu venho buscar. Gente, isso parece uma música clássica, né, da nona sinfonia de Beethoven, num concerto, não é, gente? Porque o poder disso daí, posta que eu venho, gente do céu, olha só que legal. É venda garantida, né? Porque você acabou de fazer uma postagem de um produto saindo do forno, né? Você fez uma divulgação e aquilo transformou numa venda, né? É transformador demais. E a relação, né? Tanto que a gente estava falando ali anteriormente, né? A relação da produção, a gente conhecer quem produziu realmente aquele produto, a gente ver uma produção, é totalmente diferente, né? Porque lembra da propaganda, né, antigamente lá da Tostines, né? Se o Tostines vendia mais porque era fresca ou se era fresca porque vendia mais, né? A gente tem que aprender um pouco ali com os antigos, não é? É isso aí, É, Israel. Sabe o que pãozinho, o pãozinho de sal, o pãozinho doce, o cheirinho do pãozinho de sal fresco é uma tremenda ferramenta de indulgência, né? Pois Nossa, é. nem fale, Márcio. A Fabricata tá dizendo aqui que o mix reduzido e frescor, foco nos 80-20 até para escalar fica mais simples. É verdade. Quando a gente foca naquilo que vende e gasta tempo produzindo o que vende e não produz o que sobra ou produz menos o que sobra, a gente tem uma melhor relação. Agora, esse alerta do Márcio foi bastante importante, porque essa redução, enxugamento
tem trazido uma mudança nessa representatividade, ou seja, não são mais 20, 30 produtos, 30% dos nossos produtos, do nosso mix de produto que representa agora os 80% da venda. Isso está reduzindo. E com essa redução, também a gente tem um efeito rebote, que é o cliente enjoar rápido do que compra para nós, conosco. Então, nós precisamos entender que quando a gente monta um mix de produto, ele precisa de um nível de variedade e que quando eu estou chegando lá nos 70, nos 15, 85, eu tenho um risco pro negócio. Pode ser que fique mais fácil de administrar, mas a gente traz um risco para o negócio. Você concorda com isso, Márcio? Não tenha dúvida. Essa base de sustentação do mix de produtos da padaria, ela está reduzindo muito, tá na faixa dos 15%, e eu vejo isso de uma forma perigosa. Por dois motivos. Primeiro, você tem um mix gigante de produtos que não representa nada, tá certo? Porque as marcas proliferaram, né? Então, você tem, às vezes você chega lá um iogurte de morango, você tem 3, 4, 5 marcas diferentes de iogurte de morango. Isso é interessante? Não, isso não é interessante, tá? E a segunda coisa é que, como você tem poucos produtos sustentando seu faturamento, se falta algum desses produtos, o faturamento cai imediatamente. Tá? Pode ser um produto de fabricação própria ou pode ser um produto de revenda, tá? Dependendo de como é que você vai, inclusive, tratar a curva BC, por margem ou por faturamento, por venda. Agora, tem como melhorar isso? Uma das estratégias que você tem que fazer é empoderar a sua equipe para ela conhecer todos os produtos muito bem e ser capaz de alertar o comprador ou o gestor da produção, o chefe da produção, daquele produto que está acabando, que está faltando, tá certo? Então, você tem que empoderar a sua equipe. Por quê? Quem mais conhece da sua loja é a sua atendente que está ali no balcão conversando com o cliente. Então, ela sabe o produto que vende, ela sabe o produto que acaba antes, ela sabe o produto que precisa repor. Então, tem que empoderar esse pessoal, tá certo? Para que eles possam trazer informação e ajudar a gente a melhorar esse cenário. Perfeita colocação, Márcio. Eu gosto muito porque a gente não usa o ferramental que a gente tem de marketing dentro da loja, né? A Martinha aqui está dizendo para a gente que ela só é postar um vídeo que o produto está saindo, que os pedidos já começam a acontecer. É verdade, Martinha. E principalmente numa loja tão boa quanto a de vocês aí. Gente, eu concordo, eu acho que muito panificadores que não têm tempo para fazer reunião com os times, não tem tempo para fazer escuta do seu time, porque está envolvido na administração do negócio. Fazer reunião com o teu time, ouvir as expectativas do cliente, criar mecanismos para que você possa captar essas informações é uma das partes mais importantes da gestão, inclusive preparando o teu time para te dar essa informação, para coletar essa informação. Mas quantas vezes a equipe, a liderança fala e a gente, por entender que já sabe, conhece bem o negócio, deixa de lado essa questão. O Clóvis está dizendo para a gente que tem projetos em supermercados grandes, que tem muita dificuldade na gestão de produção. É complexo, mas demonstra a maturidade do negócio, com certeza, Clóvis. O gerenciamento de produção e de abastecimento de loja, trabalhar ruptura não é para qualquer um. Agora, o que é possível? Nós temos, a gente sabe que tem ferramental para fazer isso. E a linha tática, ou seja, os teus gestores, os teus coordenadores, é o trabalho dele garantir que as ferramentas que foram disponibilizadas rodem e tragam as informações para a tomada de decisão ali na linha estratégica, que normalmente está na mão do dono, e quando ele faz bem, ele divide essa tomada de decisão com sua linha tática. Muito bem, gente. Estou gostando de ver a participação de vocês hoje aqui. Você viu o comentário da Claudilene? Fala aí, Israel, você que leu. Verdade. No Natal vendemos muito chocotone trufado e o que impulsionou foi a divulgação, né?
E essa fala dela, o Carol e Márcio, né? É uma coisa que assim, né? Às vezes aquela curva ABC lá que o Márcio estava até falando lá da representatividade, tem produtos que eles ficam esquecidos, né? E as pessoas eles acabam não lembrando que aquele produto ele existe na padaria, né? E quem não tem nem, por exemplo, controle, não tem nada, ele fica com um produto totalmente perdido, às vezes a exposição. Então, ou seja, o que o panificador tem que entender é que pelo tamanho do processo que ele tem, a quantidade de funcionários que ele tem, o grau de complexidade, às vezes precisa ter ali a base da importância daquele produto no momento, né? Então, ou seja, esse mês eu vou fazer festival do morango e tudo vai ter morango. Eu vou fazer as informações ali do que é realmente o produto que a gente está trabalhando essa semana, ou qual sobremesa que eu vou trabalhar, porque se às vezes a gente não trabalha numa linha, tem tanta variedade que até o próprio cliente esquece. Aí ele sempre pede a mesma coisa, daí ele enjoa e esquece que tem outro produto e acaba não voltando na casa. Porque na verdade ele está acostumado, né? Eu sou uma pessoa que eu dificilmente mudo a minha comida, entendeu? E aí até eu enjoar, né? Eu demoro para enjoar, demoro. Mas quando eu enjoo, às vezes eu troco de lugar. E eu esqueço que lá tinha outro lugar. Eu falo disso até por experiência própria, né? E acontece muito com as pessoas, às vezes, de não conhecerem. Então, seja, troca de cardápio, né? Que nem a Alma aqui americana mesmo. Você vê que o trabalho que eles fazem é muito legal de troca de cardápio, né? Se você quiser comer um determinado produto, você vai ter que esperar o verão do ano que vem, né? Para comer de novo, né? Eu achei isso o máximo, né? Essa estratégia é maravilhosa, né? Até porque eu gosto muito da estratégia que a Alma usa, porque ela usa produtos sazonais, produtos que têm a ver com o melhor do ingrediente em cada momento. E isso é uma estratégia, né? A qualidade de produto, sem dúvida, é a grande diferencial competitivo da casa, acompanhado de um marketing orgânico gigante, né? A Uhum. Jéssica perguntou assim para a gente qual era o caminho para entender sobre abastecimento correto de loja. E como ter equilíbrio entre abastecimento e perda? Ei, Jéssica, essa aqui é uma pergunta matadora, tá? Pergunta matadora. Quem quer começar a responder para a Jéssica aí? O abastecimento de loja, né? A história tem que começar lá, exatamente na hora que você vai estruturar, vai planejar a compra dos produtos, né? Seja matéria-prima, seja produto de revenda. Então, quando você faz a reposição dos produtos baseado em análise de dados de consumo, você tem a possibilidade de acertar muito na compra, ou seja, não faltar nem sobrar, reduzir espaço de armazenamento, folgar o fluxo de caixa, porque você vai comprar com os prazos que o seu fornecedor te der, e reduzir o capital de giro. Então, reabastecimento de loja, seja na área de produção, ou seja, os produtos que você fabrica, você produz, ou seja, os produtos de revenda, no meu entendimento, passa por análise de dados, e é aí que você vai acertar. Muito Ô, bem, Carol, Márcio. eu gosto muito de falar Fala, para os Jael. clientes, viu, Carol? Eu gosto muito de falar para os clientes assim, ó. Gente, comprou tem que vender, né? Então, ou seja, tem que usar a criatividade, né? Porque até mesmo a questão do processo de abastecimento, ele começa muito antes, que é na base de compra, né? O que que eu preciso comprar, né? Para fazer o abastecimento da minha loja para realmente eu conseguir, né? E às vezes esse planejamento não foi feito direito, e aí tem boleto para pagar, e aí precisa vender para conseguir virar a caixa, isso daí, e realmente conseguir fazer a venda, né? Então, ou seja, a melhor estratégia que a pessoa às vezes tem ali para fazer acompanhamento, né, ela realmente fazer análise do que ela vende, do sistema, né? Que nem assim, esses dias eu fui num cliente lá em São Paulo, ele está fazendo um processo de expansão, né? E ele tá lá com espaço que ele tá com ideia de colocar alguns produtos de mercearia, né? E aí eu falei para ele, né? Eu falei, viu, você vai colocar produto de mercearia, mas é tão interessante porque assim, os supermercados estão cada dia vendendo mais produto da padaria. E você quer colocar produto de mercearia. Ah, se eu não vende arroz, eu falei, meu filho, o mercado não vende mais arroz. A gente não vende mais arroz no mercado. Quem está vendendo arroz agora é atacado, né? A gente, na verdade, acaba vendendo outro tipo de produto. E o supermercado que tem uma boa padaria, ele acaba destacando, né? Então, ou seja, se o mercado está vendendo mais padaria, a padaria quer vender coisa de mercado, eu falei, não vai dar certo.
O que, na verdade, alguns supermercados ali com umas diferenças ali de público acaba conseguindo vender são produtos especiais, que tem restrição de glúten, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, que são coisas até de produtos de empório, né? Mas isso não é uma regra geral, né? Então, ou seja, toda a parte ali de abastecimento para redução de perda tem que ter muita análise, né? E tem que fazer teste, né? Porque assim, porque eu perco, eu não produzo mais? Será que eu perdi porque eu não divulguei? Ou será que eu não treinei meu pessoal? Onde será que foi a falha, né? Analisar a perda para identificar a falha é um fator que realmente a gente às vezes faz virar o jogo, né? Porque tem algumas pessoas, ou Carol, que eu já estão trabalhando ali com umas métricas, né? Ou seja, metas realmente, né? E às vezes, somente diminuir o tamanho de um doce para ele ficar mais barato, já ajuda a vender. Porque o problema não é o doce, o problema é o preço, às vezes que a pessoa ali, depende de determinada região, acha caro. Então, ou seja, um doce de R$ 20. Se fosse R$ 5,99 um pedacinho, a pessoa comprava. Né? Então, ou seja, às vezes até a altura de bolo influencia na questão da quantidade de venda, né? Então, ou seja, você olhar para isso somente, tipo, eu tenho um produto aqui que eu não estou vendendo, vou tirar fora. Por que que eu não estou vendendo? É um exercício, né, Carol? Que você sabe que no dia a dia, se a gente não desce ali para começar a realmente ver, analisar ele um pouco melhor, a gente não sabe por que que não está vendendo, não é? É muito simplista, né? Essa questão de dizer não está vendendo na curva ABC, eu tiro, né? É muito simplista isso. Curva ABC, você sabe que eu estou fazendo um programa de desenvolvimento e aí a gente estudou muito essa semana sobre curva ABC de 4 dobras, 4 níveis, né? Que não é mais a curva ABC, mas a curva ABCD. E eu, fazendo algumas análises aqui na padaria, percebo que um estudo mais apurado nos indica o verdadeiro produto que deve sair do mix. Mas isso é assunto para uma outra live, né? Fabiana, eu penso que, de fato, um dos maiores desafios do gestor de padaria é fazer uma boa gestão entre ruptura e perdas. Por quê? Porque nós precisamos estar abastecidos daquilo que mais vende, nós precisamos desafiar os nossos clientes a experimentar coisas novas em nossa loja em cada momento e nós precisamos controlar esse consumo. Aqui, primeiro, eu concordo plenamente com o que Israel e Márcio disseram acerca da análise de dados. Quando as pessoas me perguntam, eu digo que a melhor ferramenta é o software que é um software parametrizado de forma organizada, e aqui o Márcio, com a Tecnoweb, tem um produto para mim, não é porque estou na presença dele, mas o melhor software de gestão de padarias é o Lince, Obrigado. né, porque é especializado no nosso canal, fala daquilo que a gente precisa saber. Agora, em muitas padarias, as pessoas ainda não estão habituadas a usar, a fazer essa leitura, a fazer o gerenciamento através da ferramenta. Lembra aquela velha analogia, eu tenho uma Ferrari, dirijo na terra, é mais ou menos isso. Software é a tua melhor ferramenta, na minha opinião, acerca de como coletar os dados. E, claro, uma rotina, um ritual de análise e tomada de decisão continuada a partir dele, personalizada, qual é o momento de compra, o que é que eu vendo de 8 às 10, o que é que o cliente vem comprar nessa hora, o que é que eu preciso ter nesse momento na loja. E aí mudou o horário, muda o produto, pode mudar o cliente, e você tem que fazer uma nova análise e ter a capacidade operacional de agilizar essa mudança dentro da tua operação. E eu reconheço, Fabiana, isso não é fácil, isso é bastante desafiante. Gente, é sempre maravilhoso conversar com vocês, mas eu quero aqui agradecer ao Márcio e ao Israel. Nós estamos aí num forte trabalho de preparação para a jornada, as pessoas estão, muita gente é, nos perguntando, nós quase não temos mais vagas, que são 3 ou 4 apenas, estamos com todas as vagas tomadas. Quero novamente, em público, agradecer a comunidade de Panificação Nacional que se inscreveu na jornada, que vai estar lá presente, que vai encontrar o Márcio Goulart, que vai encontrar o Israel, que vai encontrar o Márcio Rodrigues, vai encontrar a Maria Helena Alves, eu vou estar lá com vocês, todo o nosso time também vai estar lá para dar apoio a vocês. Então,
Quero agradecer a toda a confiança de todo esse panificador que vai estar com a gente. E preparem-se, continuem mandando perguntas para a gente, porque nós vamos continuar nos reunindo de forma mais esporádica, mas na próxima semana, nos dias 7, 8 e 9 de março, nós estaremos juntos. E aí vai ser um prazer lhe rever, Márcio, um prazer lhe rever, Israel, poder abraçá-los pessoalmente. E aí, suas últimas considerações, Márcio Goulart. Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma, Carol, que você está dando para a gente aí, de bater esse papo gostoso e nutritivo, tá certo? E convidar as pessoas que vão lá para esse encontro, porque é um upgrade que a gente vai tentar proporcionar para todos os planificadores aí. Um grande abraço, um abraço a você também, Israel. Obrigado, Obrigada, Márcio. E você, Israel? Obrigado, viu, Carol, mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui, né, falando com vocês. É interessante que depois a gente acaba a live aqui, no outro dia o telefone está sempre tocando, o pessoal querendo saber mais alguma coisa, não é? É bastante gratificante isso para a gente, né? Para a gente estar podendo ali sempre discutir aí com o setor e tudo mais. E, Carol, deixa eu só fazer uma pergunta, né? Antes da gente fazer aqui. Tem alguém tirando foto da padaria durante alguns períodos durante o dia do balcão da padaria, principalmente no horário de fechamento, para subir e espalhar, para saber questão de relação de venda com exposição de balcão? Ainda você não viu isso? Sim, mas sim, Israel, bastante, né? A gente pontua que muitas operações fazem uma auditoria mais perto do fechamento, uma auditoria visual, para entender o que é que tem acabado e fazendo registros. Isso, inclusive, ele é uma das fortes ferramentas de aumento de vendas, viu? Forte ferramenta de aumento de venda é não deixar acabar aquilo que vende. Eu só sei disso se eu estiver monitorando e fazendo essa checagem. Foi isso que você perguntou, né? Não, é isso também, mas se alguém já está subindo isso para tecnologia de inteligência artificial. Não sei. Márcio, você sabe de alguém que já está usando o robô para fazer essa medição? Sim, tem. Eu vi esses dias um mercado no Chile ou na Colômbia, eu não tenho certeza, agora fiquei na dúvida, que tem um robô. Assim que o mercado fecha, esse robô começa a percorrer todos os corredores, todas as gôndolas, e ele vai fotografando a imagem das gôndolas, e ali ele identifica ruptura, exatamente, passa essa informação para o ERP para poder iniciar o processo de reposição. Olha aí, turma, atenção, tá vendo? Tudo aquilo que pode ser automatizado será. A operação precisa de tecnologia, a linha tática precisa de processos e a linha estratégica precisa de seres pensantes que possam organizar os pensamentos para que a gente consiga melhorar o resultado. Gente, muito obrigada pelo carinho enorme ter vocês aqui. Márcio, muito obrigada. Israel, muito obrigada. Vocês têm abrilhantado essas nossas conversas com o panificador e nós nos encontramos dia 7, 8 e 9 na jornada. Beijo no coração de cada um de vocês. E, pessoal, manda essa live de perguntas, de dúvidas para seus times, para outros panificadores que nem sabem, às vezes, que tem esse bate-papo tão legal. Então, ajuda a gente a divulgar esse bate-papo, essa conversa, para que a nossa panificação esteja cada vez mais ancorada e amparada pelas boas práticas que levam os negócios a dar resultado. Beijo e obrigada por tudo, gente. Tchau para vocês, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Não.